Bom dia de novo para você, pessoal. Estou no escritório. É uma live especial hoje, porque hoje é terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Pense aí. O que vocês se lembram no dia de hoje? Eu digo já já. Eu sou o doutor Heleno Lopes, estou no meu escritório. Sempre tentando descobrir essa coisa imoral que domina o país. Agora mesmo o doutor César Pinho viu na internet que uma ministra, disse o nome lá dela, lá do STJ, negou uma liminar em pedido formulado por 16 senadores da República, visando a que o senhor ministro Flávio Dino apresentasse as 181 gravações do caso do dia 8 de janeiro, porque ele só exibiu 4. Isso é muito estranho, porque o ministro que eu vi na internet dizendo, eu estava no terceiro andar do Palácio da Justiça e vi tudo, assisti a tudo. Eu acho que as câmeras que ele está escondendo devem dizer alguma coisa a respeito dele. Ele desceu lá no Planalto, deve ter vindo lá para baixo e tal. Porque essas câmeras devem dizer de onde saiu o general Dias para ir para o meio dos manifestantes e Viágua. Dizer também das câmeras de onde saiu aquele fotógrafo, como é que ele chegou ali. Ele foi o único que tomou conhecimento. Que coincidência. Para uma coisinha aqui, ele dá um alô para o doutor Sérgio Viana, juiz de direito da comarca de Tauá. Me exigiu que eu desse alô para ele, viu? Ele pode concordar ou não com minhas manifestações. Minha lei, que é a mesma lei do Brasil, não é a mesma do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, de ministro do Supremo, porque o Supremo merece respeito. Por que eu estou fazendo essa live hoje? Hoje é o dia 3 de outubro. Faz 65 anos que eu votei pela primeira vez. Era uma sexta-feira, feriado nacional, 3 de outubro, decretado feriado por causa das eleições, que eram realizadas no dia 3 de outubro. Eu me lembro, só podia votar quem tivesse 18 anos de idade, no mínimo. Foi então minha primeira votação para cargos majoritários. Eu me lembro que eu votei para governador do Parsifal Barroso, PSD, e a disputa era com o Vigílio Távora, que era da UDN. Eu não me recordo quem foi o candidato à presidência, porque não me recordo, naquela época não me recordo. Mas ver que por extensão, em 1959, não me lembro quem era não, nem sei se a eleição envolvia também o presidente da República, não sei. Eu me lembro que eu trabalhei, aliás, parece que era só para governador do estado. Era só para governador, sabe por quê? Que eu me lembro muito bem que eu trabalhei na apuração, eu era repórter. Eu, Edmundo Maia, Nogueira Saraiva, me lembro se Inácio Almeida, o Telmo de Freitas, outros mais. Aqueles repórteres antigos, Hélio Góes, depois foi ser delegado de polícia. E a apuração era no terceiro andar do edifício dos Correios e Telégrafos, ali da Travessa Crato, salvo engano, né? Terceiro andar, muito bem feito, era uma quadra bem grande, cercada de madeira, era 2 policiais de fuzil cruzado na porta da entrada da sala de apuração, muita gente do lado de fora. Você, cada vez que entrava ou saía, tinha
sair atrás do outro, tinha que ser revista, fazer revista de porteado. Eu me lembro que foi eleito Pascoal Barroso. Eu acho que não tinha eleição para outro cargo, não. Talvez você, se tiver alguém que se lembre, porque eu me lembro que era uma sexta-feira e a apuração começou sábado. A junta apuradora era composta pelo já saudoso, morreu como desembargador, Antônio Banhos Neto, que era juiz, e o saudoso Agenor Studart, que era juiz, morreu como desembargador. Tem até um filho dele, em Fortaleza, Agenor Studart Neto, que é juiz. Quero conhecê-lo, né? Bom, então eu me lembro muito bem disso e como era diferente naquele tempo, o tempo que você andava de peito aberto. Eu me lembro até de um detalhe aqui. Era um sábado e o José Parente era o chefe, o dono da Rádio Iracema de Fortaleza, diretor-geral. E ele me deu um vale-refeição para o Hotel Brasil. E eu, garotão, não sabia o que era prato preferido. E eu vi muita gente lá no Hotel Brasil, por volta de meio-dia, uma panelinha de feijoada e aquela laranja cortada no meio, pendurada na panela. Era dia de feijoada. Mas eu, muito guloso, pedi o prato mais caro da casa, risoto de frango. Eu pensei que era uma coisa bonita. Lá vem uma travessa com aquele negócio como encasquetado, um arroz queimado e por baixo aquele mingau, aquele bagulho de frango. Eu comecei a comer encabulado, todo mundo olhando para mim, todo mundo comendo feijoada gostosa e eu comendo o diabo do risoto de frango, que eu nem sabia o que o diabo era. Bom dia para vocês, né, pessoal? Olha, eu estava vendo aqui, hoje eu estava vendo aqui mais o César Pio, uma live, doutor César Pio, lá do Missão do Ceará, uma live aqui da ida da Janja lá para Porto Alegre, vice-governadora substituindo o Lula, que estava convalescendo, ainda está convalescendo de uma cirurgia. Rapaz, essa mulher foi maltratada pelo povo gaúcho. Chama o pessoal gritando mistério, mistério, e no fim chamando de bandida, de não sei o que mais, de bruxo, de bicho, de lixo. É incrível uma mulher dessa. Ali tem live aqui, que diz que ela é porta de xadrez. Que porta de xadrez? Que diz que o Lula pegava ela lá quando ele estava preso. Bom, senhores, vamos ver aqui alguma coisa que se aproveite. Se a ilustre ministra lá do STJ negou a liminar, eu acho que ela fez errado. E vou dizer por quê. Primeiro porque. Quem é verdade? Não, terminei. Primeiro porque o foro competente é o Supremo Tribunal Federal, porque os senadores naturalmente querem fugir à sanha do ministro Alexandre de Moraes, resolveram procurar o STJ. Então ela deveria, essa ministra, deveria ter se julgado incompetente, porque eu entendo que a competência para decidir qualquer coisa contra ministro de Estado é do Supremo Tribunal Federal. Das coisas que ações entraram, né? Que eu acho ridículo o que está acontecendo no Brasil. Aliás, eu achei uma live, o ministro Alexandre vai falando, dizendo que só não gostava do Supremo quem não era democrata. Isso eu entendi assim. Senhor, não é isso não. Eu sou fã do Supremo Tribunal Federal, mas sou revoltado com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Toffoli, com a Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Fux. Quem mais? Porque, por hora, acredito que está balançando na corda o ministro Zanin, nomeado pelo Lula,
que ele já deu um tombo, primeiro ficou de cima, de pé, quis agradar grego e troiano, mas eu mantenho que ele é ministro Bolsonaro, não, ministro da Constituição, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Aliás, o Cássio Nunes Marques foi do PT, foi nomeado pela Dilma para ser desembargador do TRF1. Eu critiquei muito ele no começo, mas ele viu que era marca furada e seguir a orientação dos golpistas do Supremo Tribunal Federal. Eles são golpistas, porque o Brasil não é mais democrático. Olha, se você voltar a 2007, quando a Venezuela começou mesmo a demonstrar que queria ditadura, foi do jeito que o Brasil está fazendo, o Lula está fazendo no Brasil, juntamente com as Forças Armadas dominadas por completo pelo Poder Executivo, contra o gosto do pessoal que está na reserva remunerada, entendeu? E contra todos os brasileiros de bem, brasileiros que amam o Brasil, brasileiros patriotas. Então, eu acho ridículo ouvir determinadas sandices. Primeiro, porque ministro do Supremo não deveriam ter canais de redes sociais. Não deveriam. Deveriam despachar nos autos. Não deveriam demonstrar partidarismo. Não deveriam julgar politicamente. Tanto se é verdade que eles agora estão sendo mal vistos pelo próprio Congresso Nacional, que está querendo demonstrar força. Só o artigo 142, que quer dizer que é golpe, é um instrumento constitucional democrático para reprimir os atos do senhor ministro Alexandre Moraes, seguido por seus pais. Aí eu pergunto só uma coisa: por que seguem só os dois, Alexandre e Gilmar Mendes? A Carmen Lúcia, ela mesmo disse, daquele dia que ela disse, a censura prévia, mas como é temporária, eu vou votar a favor do ministro Alexandre Moraes. Isso é uma vergonha. Agora veja outra vergonha. Outra vergonha, o Lula vai para a COP19, 29, sei lá. Eu não sei, não canta aí, não dia não. Qual a linha dele já publicou os 2 itens: a paz do mundo, que ele quer ser o Prêmio Nobel da Paz, e a ideologia de gênero. Por que ele não se preocupa com a saúde, a educação, o meio ambiente? Porque eles querem transformar a personalidade das crianças dentro da sala de aula, aprendendo a transtornar sexualmente cada criança. Ensinando a transtornar. É horrível. A educação do homem e da mulher como crianças deve ser dentro de casa. Se um nasceu homossexual, mulher ou macho ou fêmea, que for, que seja homossexual, mas ensinar o jovem, a criancinha macho a ser homossexual é ridículo. Eu duvido que vocês queiram ensinar os homossexuais a serem homens héteros. Nunca, né? Não existe. É a ideologia do Paulo Freire, que segue, salvo engano, o velho pai dele, que era era Freire também. Não quer saber não. Bom, não sou contra não. Eu sou contra forjar a personalidade do cidadão. Forjar de forma diferente daquilo que ele poderia ser. Uma criança, quando eu estudei medicina, dizia, o professor de medicina assim, o recém-nascido é tábula rasa. Ou seja, ele não tem hormônio desequilibrado. Ele adquire a formação sexual dele com o respeito dentro de casa. Agora,
Se você pega uma criança, nasceu, a criança é praticamente assexuada e começa a dar carícias do homem macho para uma criança macho, você vai transtornar o sexo daquela criança. A mesma coisa com a garota. Não sou contra. Eu sou contra a formação de homossexuais dentro das salas de aula. Entendeu? Todo mundo tem o direito de ter o sexo, porque não é opção. O sexo, ele pode ser orientação sexual forjada na sala de aula. E pode ser deformidade de nascença ou não. Entendeu? Presume-se pela Bíblia que todo macho é macho e toda fêmea é fêmea. Esse transtorna, muda de sexo, muda de orientação sexual com a educação imperfeita. Eu não sei dar aula desse sentido, não, que eu não entendo disso não. Agora eu quero dizer o seguinte, mais uma vez eu lamento profundamente o que fazem com o Brasil. O que fazem com o Brasil. Querer criar lei para o marco temporal. O Supremo já está no ponto de criar essa lei, já está quase definida. Criar revogação dos artigos 124 a 127 do Código Penal, que é o aborto, e a própria Rosa Weber, que vergonha, ministra, que vergonha, que tristeza a gente ouvir uma ministra falando tanta besteira, tanta bobagem. É mal de família, é problema de família. Que problema, doutora? Isso é só falta de vergonha. Se existe o crime de aborto, pouco importa que a senhora goste ou não. Só quem pode modificar a nossa lei é o Congresso Nacional. Outra mais, quando a gente ouve Luiz Roberto Barroso dizer que vai se preocupar com a educação, com a saúde, com não sei o quê, tudo que é só do Poder Executivo, doutor ministro Luiz Roberto Barroso, eu fico com náuseas ouvindo a sua voz e ouvindo os seus argumentos. A mesma coisa acontece quando eu escuto o ministro Alexandre Moraes. Eu acho que vocês devem copiar o Edson Fachin, que é caladinho, faz as coisas dele. Pelo menos a gente ouve a voz dele, porque é lamentável a gente escutar essa boca mole do Gilmar Mendes dizendo tanta heresia. É triste a gente saber que o ministro, que o Zé Antônio Dias Toffoli, faz uma coisa intolerável contra o povo brasileiro. Querer devolver, por uma canetada só, a todas as empresas que fizeram confissões de corrupção e devolveram 25 bilhões de reais, sendo 6 bilhões para a Petrobras. Eu queria saber se você deveria botar um saco assim na cabeça, para não aparecer a cara. Não precisa ser máscara, não. Precisa não. Ou então, pelo menos, não aparecerem nos vídeos. Rapaz, será que os ministros ensinam o direito na sala de aula e, na hora da prática dessa obrigação de defender a Constituição Federal, eles fazem de propósito? Vocês me desculpem. Eu ia dizer aqui que ele não esqueceu, não esquece não. Olha, é propósito. Eu estava vendo aí que o André Mendonça, ministro constitucionalista, ele queria destaque para o caso desses golpistas, pessoal. Que diabo, rapaz, golpista. É vergonhoso. Será que o ministro, não, o jurista Isganda Martins está errado? Será que o ministro aposentado Marco Aurélio Melo está errado? Será que o Ivan Sartori,
desembargador aposentado está errado? Será que o desembargador Sebastião Coelho está errado? Será que os juristas, e todos os dias estão nas redes sociais, dizendo a mesma coisa que eu digo, e será que eu também estou errado? Que diabo de Constituição é essa? Agora, querer ir de encontro às decisões do Supremo, não do Supremo, porque o Supremo merece respeito, são os ministros completamente desacordados para o patriotismo. Eles estão ligados ao comunismo aberto do Brasil, comunismo que a Rosa Weber só não vai continuar porque ela está em casa agora, que a Carmen Lúcia vai continuar até a compulsória. E quantos anos ainda tem para o Gilmar Mendes? Quantos anos tem ainda para o Toffoli, o Edson Fachin? Muitos anos. Ô, rapaz, vocês viram fazer uma coisinha com a gente. Por que os senhores ministros que fazem isso não se ajoelham no meio da Praça dos Três Poderes e pedem perdão ao Brasil pela desgraça que estão fazendo com o Brasil? Quem viu a exclamação contra a Janja lá no Rio Grande do Sul e quem assistiu às manifestações agora de sexta-feira, dia 29 de setembro, com o Bolsonaro botando multidões na rua, e o pessoal, além de gritar mito, mito, também fizeram o coro: Lula ladrão, teu lugar é na prisão. Isso é ridículo. É ridículo para o presidente. É ridículo para uma mulher que aquela negra bolsonarista, eu estou dizendo que é o site dela, chama uma Janja de porta de xadrez, porta de prisão. Quer dizer, a que ponto chegou o Brasil de nós brasileiros temos que desabafar enquanto podemos, porque as redes sociais, poucos são os que estão falando, poucos estão falando. Já saíram do ar os grandes vultos do jornalismo eclético, jornalismo de patriotas. Vamos lá, Rodrigo Constantino, cara inteligente, quem é que não gostava? Augusto Nunes, até o dia desse apareceu lá e me disse, cortar ele também. Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, Oswaldo Eustáquio, Alan Santos, tem um preso Hector Macedo preso. Agora, para soltar traficante, é habeas corpus, concedido em liminar à meia-noite, o cara já coagiu, vai embora, para admitir a defesa de traficante. Olha, eu preciso, você está foragido, ninguém lhe conta, vamos passar pelas redes sociais de modo virtual, para você não aparecer. Isso é mais ridículo ainda, é muito mais ridículo. Agora, fazer como estão fazendo no Congresso Nacional, querendo salvar a pele do Brasil, através de uma PEC, para discutir decisões do Supremo, eu acho que aí eles próprios lá vão declarar que essa PEC é inconstitucional, essa emenda constitucional, se aprovada, é inconstitucional porque está ferindo a própria instituição, que, saindo da sua conduta prevista no artigo 102 da Constituição Federal, esses ministros estão aí de bambão, mandando no Brasil, todo poderoso, Alexandre Moraes. E eu acho que o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, eu aprendi uma coisa da tropa: você está marchando, se tiver um soldado marchando certo, no meio de uma tropa de 100, marchando errado, ele diz que está certo. Mas numa tropa em que 99 estão errados e um só se diz certo,
é porque o certo é que está errado. Ou seja, eles, ministros que ofendem, que violam, que desmoralizam o Brasil com suas decisões, estão na boca do mundo, em todos os jornais do mundo, eles estão certos e quem está errado, quem estão errados, são Cássio e André Mendonça. Vocês acreditam nisso? Se a maioria está decidindo por transtornar a democracia brasileira, André Mendonça e Cássio estão errados, né? Isso é ridículo, pessoal. Agora, eu digo uma coisa. Eu vi nas redes sociais também a turma cobrando as imagens lá de Roma. Porque eles querem ver o que diabo que aconteceu com o Alexandre Moraes naquele afé, com aquele empresário, quiseram esparcar o Alexandre. Agora, eu duvido que o pessoal queira bater no Bolsonaro por aí afora. A alegria do povo quando vê a bandeira verde e amarela e a tristeza de se ver uma banda dos fuzileiros navais, dos dragões da independência, os militares todos perfilados para a homenagem do bandido maior da América do Sul, que é o Nicolás Maduro, e homenagear, não, aplaudirem, darem continência para o nosso corrupto presidente Lula. Tá bom, pessoal? Bom dia. Que saudade do dia 3 de outubro de 1958, quando a gente tinha e continua a ter, mesmo com o regime militar, uma democracia em que nós podíamos andar pela rua, não encontrávamos nem o Lula no meio da rua, nem um assaltante, nem um marginal. Tudo era paz, tudo era amor. Hoje, a mistura de bandidos, inclusive os quebra-vidros lá de São Paulo, aquela quadrilha, e outros mais protegidos do ministro Edson Fachin, quando ele proibiu a polícia fazer prisões, fazer vistoria lá nos morros do Rio de Janeiro. Absurdo, né, pessoal? Obrigado a vocês todos, desculpem aí, bom dia para todos. Eu sou o Dr. Hernando Lopes, vocês escutem, assistam, divulguem, compartilhem, porque eu quero falar para uma só pessoa, basta uma para me satisfazer, quanto mais as milhares de pessoas que eu recebo com muita alegria. Obrigado a vocês, até domingo.